E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai olhar aí para a introdução à lógica de programação utilizando JavaScript. Eu já trouxe alguns vídeos aqui que foram introdução ao JavaScript, tá? Mas como eu vi que muitos de vocês tinham dificuldade com o básico, eu resolvi trazer essa série de vídeos introduzindo um pouco melhor a lógica de programação e abordando mais conceitos iniciais em JavaScript. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O objetivo que eu tenho com essa série de vídeos é passar para vocês aí o que é programação, tá? Entender também de algoritmos, entender de linguagem de programação, conhecer o que é um ambiente de desenvolvimento integrado e introduzir propriamente dito aí ao JavaScript. Então vamos lá, né? O que é programação? Programação é o ato de criar, testar e realizar manutenção em códigos de um programa de computador. Um programa é uma sequência de instruções que realizam uma tarefa ou resolvem um problema, certo? Imagina aí que eu estou desenvolvendo um programa para calcular se o ano que eu nasci é bissexto, né? Então, é uma sequência de passos que eu vou estar coordenando, ele vai realizar aí essas ações. Essas instruções, elas vão ser escritas em uma linguagem de programação, que a gente chama também de linguagem de alto nível, né? É uma linguagem de mais fácil compreensão. Ela geralmente tem palavras que são geralmente em inglês, né? Então a gente vai ver muito aí esquisito, a gente vai ter palavras como if, else, print, esse tipo de coisa aí são as palavras-chave da linguagem de programação, né? E aqui eu tenho alguns exemplos do que são de algumas linguagens de programação, na verdade. Por exemplo, C, Java, PHP, JavaScript. Mas hoje em dia, né, existem inúmeras linguagens de programação. Basicamente todo dia está surgindo uma. Essas aqui são as mais famosas, vamos dizer assim. Dando continuidade, uma sequência finita de instruções é chamado de algoritmo, né? A gente vai ver que algoritmos são os meios pelos quais a gente escreve código e resolve problema. Uma outra coisa interessante é que os algoritmos eles seguem a mesma estrutura em qualquer linguagem de programação. O que vai mudar de uma linguagem para outra, às vezes, é o jeito que a gente escreve, as palavras-chave que cada linguagem vai ter ali a sua particularidade, né? Mas, no geral, o mesmo estilo de código, né? As mesmas construções de blocos de uma linguagem, eventualmente você vai poder aproveitar em outra. É claro, fazendo aí as devidas adaptações. Para desenvolver código, a gente utiliza um ambiente de desenvolvimento integrado, ou uma IDE, também conhecido aí. E o que é uma IDE? Uma IDE vai ser um programa, basicamente, que a gente vai utilizar para criar programas. Ele vai ser um editor de texto, né? Ele vai ter a capacidade de editar o código que a gente está criando. E a gente também vai ter algumas ferramentas nele que vão nos ajudar, por exemplo, a testar e rodar os nossos projetos, os nossos programas, tá? Aqui eu vou estar usando o Visual Studio Code, tá? Eu já fiz um vídeo no Visual Studio Code mostrando aí como eu uso ele. E se você quiser, fica muito à vontade, tá? Vai estar aqui no card o link do vídeo para vocês dar uma olhada aí quais são as configurações que eu utilizo aqui, quais são as extensões que eu realmente costumo utilizar com certa frequência. Não vou entrar em detalhes nisso aqui, tá? Como eu já falei a vocês, eu deixei já no outro vídeo lá. Então vamos dar continuidade aqui no slide. Então vamos lá. Um algoritmo ele vai ser um conjunto de passos bem definidos que descrevem a sequência de ações a serem seguidas para realizar uma tarefa ou resolver um problema, tá? A gente quando fala de algoritmo, né, quando a gente fala de programação, a gente acha que o computador ele é inteligente, ele faz 1 milhão de coisas e a gente acaba desvalorizando aí o profissional por trás de tudo isso. Na verdade,
o computador ele só faz aquilo que ele é instruído a fazer. Então, se a gente cria um código, cria um algoritmo que não seja coeso, preciso, eventualmente a gente acaba tendo retornos inesperados, né? Erros e bugs por afins. Vamos falar um pouco das características principais, tá bom? Entrada e saída. Um algoritmo ele recebe determinados dados de entrada e realiza operações sobre eles e produz uma saída, tá? Eu posso, por exemplo, utilizar um exemplo clássico, né? Eu estou querendo saber se é maior de idade ou não. Como é que eu faço? Eu pego a idade dessa pessoa e aí eu vejo se essa pessoa tem mais de 18 anos. Se eu for criar um software para fazer isso, eu vou, por exemplo, criar um software para proibir a venda de um determinado produto no meu site para pessoas menores de 18 anos. E aí essa pessoa vai ter que fazer um registro no site e inserir sua idade. E aí o programa que verificaria isso, ele ia pegar a entrada, que seria a idade da pessoa, e iria processar, né, com base no algoritmo que a gente escreveu lá dentro, e produzir uma saída. Essa saída poderia ser, por exemplo, uma mensagem informando fulano é maior ou fulano é menor de idade. E por isso, aí é uma das características principais de um algoritmo, né? Essa questão de entrada e saída. Finitude. Um algoritmo deve terminar após um número finito de passos. Não deve executar indefinidamente. O que é que ocorre? Quando a gente está desenvolvendo, muitas vezes pode ocorrer erros, né? Pode ocorrer equívocos da gente e a gente deixar um programa rodando eternamente. Mas todo programa que a gente criar, toda a solução que a gente for assim efetuar, ela tem que executar uma tarefa e ela tem que terminar essa tarefa. Quando eu não delimito uma situação de parada para o meu programa, ele vai ficar rodando na máquina eternamente, consumindo recursos, né? E quando eu falo de recursos, eu estou falando, por exemplo, de memória, estou falando de processamento. Um algoritmo ele precisa ser preciso, né? Os passos do algoritmo eles devem ser precisos e não ambíguos. Cada passo deve ser definido claramente e ser compreensível. Significa o quê? Significa que eu não posso ter um algoritmo que o computador ele não tenha certeza do que é para fazer. Outra característica aqui é a eficiência. Um algoritmo ele precisa ser eficiente. Não adianta nada eu ter um software que eu estou desenvolvendo e ele gaste, sei lá, horas de energia para resolver um problema que às vezes sem o software você resolve com mais facilidade. Significa o quê? Eu não posso estar gastando recurso à toa, né? Eu não posso deixar um código que ocupe toda a memória do meu computador, do meu servidor. Eu tenho que ter um software que ele rode efetivamente, que ele seja preciso, que ele faça a tarefa dele, né? Mas que ele também economize, né? Que ele economize espaço, que ele economize recursos de máquina, como memória, processamento, e isso aí é a questão da eficiência. Reutilização. Os algoritmos podem ser projetados para serem reutilizados em diferentes contextos ou problemas semelhantes. Levando em consideração aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês, a questão de verificar se alguém é de maior para uma compra no site. Imagina que eu reutilize esse mesmo código para uma outra situação dentro do meu site, da minha loja. Né? Sei lá, eu quero ativar algum cupom de desconto, alguma promoção, ou eu quero validar se os meus usuários eles são, se eles podem comprar no meu site ou não, com base na maioridade, se eles podem acessar ou não. E tudo isso eu posso reutilizar o mesmo código que eu utilizei lá no início, que seria aí para definir uma situação de compra, né? Mas eu reutilizaria o mesmo conceito, o mesmo princípio, até mesmo o mesmo código, só que em uma outra ocasião, um outro contexto, tá? Falei bastante de algoritmo, tá? Então vamos dar um próximo passo. Vamos entrar aqui no que é linguagem de programação.
Quando a gente fala de linguagem, gente, a gente está sempre falando de um conjunto de regras e instruções que a gente vai ter que seguir e utilizar para poder se comunicar com o computador, tá? Quando eu falo de, por exemplo, Java, C Sharp, PHP, eu estou falando de linguagens de programação que vão ter suas regras, vão ter suas particularidades para escrever código, e a gente precisa obedecer essas particularidades para que esses códigos consigam ser executados sem problemas. No JavaScript, que é a linguagem que a gente está trabalhando, vai trabalhar no caso nessa série de vídeos, a gente não vai ter, por exemplo, um compilador, que antes de eu executar o meu código, eu preciso compilar ele para um código de máquina. E aí, quando eu compilo o meu código que está, por exemplo, em Java, em Python, o compilador ele vai escanear o nosso código linha a linha e vai verificar se eu cometi algum erro. Se eu cometi algum erro, ele não vai deixar eu prosseguir. Como o JavaScript é uma linguagem interpretada, mesmo que eu cometa erros, e mandar o navegador executar, ele eventualmente vai executar a instrução com erro. Só que, claro, o navegador, e a gente vai entender um pouquinho melhor mais na frente, que estiver executando meu código JavaScript, ele não vai saber o que fazer. Então ele vai lançar um erro para a gente. E a gente vai ver isso também daqui para frente. Na tela, eu estou listando aí as 10 linguagens de programação mais populares. Isso aqui é de janeiro de 2024, então tá bem atual mesmo. Se vocês verem, tem aqui Python em primeiro lugar, eu tenho Java em segundo e JavaScript, a linguagem que a gente vai estudar, em terceiro lugar aqui entre as linguagens mais populares do mundo. Então, a gente vai aprender JavaScript, vai aprender as regras, palavras-chave, como a gente se comunica em JavaScript nessa série de vídeos. E eu espero que você acompanhe bastante aí pra gente, porque tem muito conteúdo vindo. Dando continuidade, aqui a gente já viu aí sobre a linguagem de programação que a gente vai ver. Essa, como eu mencionei aí, é a lista das 10 mais populares no momento. Então, o que é uma IDE? Um IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado, é um software que fornece ferramentas abrangentes para os programadores e desenvolvedores de software. Combinando vários componentes em uma única interface unificada, uma IDE geralmente inclui um editor de código, um compilador ou interpretador, ferramentas de depuração e muitas vezes recursos adicionais, como gerenciamento de projetos, controle de versão e um ambiente de execução. Sem falar muito, só para falar, vamos abrir aqui o Visual Studio Code para eu mostrar para vocês aí isso em ação. Eu já fiz um vídeo, aqui no canal, já mostrei o que é o Visual Studio Code, então encorajo vocês a irem lá. Então é isso, Ele é um gerenciador de arquivos, como você pode ver aqui eu posso acessar a pasta que eu estou nesse momento. Aqui a gente tem algumas ferramentas, como por exemplo, deixa eu abrir um arquivo aqui só para mostrar a vocês que vocês estão vendo. Eu posso, por exemplo, editar, eu posso botar let Arabic igual, fazer isso aqui também, fazer isso aqui também, e aí eu vou poder editar o meu código. A gente já vai chegar nisso aqui, não se preocupa no momento. Como o vídeo está ficando grande, eu vou dar uma revisada aqui com vocês e a gente encerra nesse vídeo e continua no próximo, tá bom? Bom, o que é que a gente viu no vídeo de hoje? A gente entendeu o que é programação, que é escrever, testar e fazer manutenção em um código de computador. A gente viu que a gente utiliza algoritmos para gerar códigos, que são uma sequência finita de passos para se resolver um problema. A gente viu também que linguagens de programação são um conjunto de regras para se comunicar com o computador, que cada uma vai ter sua particularidade. A gente viu uma lista aí das 10 mais populares linguagens de programação no momento. E a gente viu também o que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é uma ferramenta que possibilita aí a criação, edição de um código e nos traz várias ferramentas úteis no processo, justamente para auxiliar a gente com isso, tá bom? Eu acho que
por hora tá tranquilo, né? A gente aprendeu bastante, a gente teve bastante conteúdo, então vamos dar aquela pausinha de 5 a 10 minutinhos, dá um descanso para tua mente e vem aqui no próximo vídeo que a gente já vai introduzir aí justamente ao JavaScript, né? E a gente vai começar a criar código e a gente vai começar a programar de verdade, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem visto esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.